Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia a todos os meus amigos e amigas que nos ouvem pelo Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com. Satisfação voltar a falar com vocês ao vivo aí no Boletim Censura Livre, primeira edição, trazendo essa versão mais curta do Economia Fácil, tentando traduzir para a linguagem dos trabalhadores. Como sempre, a opção aí de vocês assistirem a nossa programação. Nós temos a live do Facebook, que eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar. E, é claro, tem a opção de nos ouvir pelos aplicativos de rádio online, né, o iRádio e RádioNet, que são aplicativos parceiros que vocês podem baixar na Play Store, mas também há a opção de baixar o nosso aplicativo exclusivo, que é um aplicativo interativo que permite vocês acessarem as nossas redes sociais, acessar nosso site, saber das últimas novidades da Web Rádio Censura Livre. Então, Antônio, vamos aos destaques. Vamos aos destaques aqui do Economia é Fácil, versão reduzida. Derrota de Macri é baque no neoliberalismo. Dólar disparou 33% e Bolsa de Buenos Aires caiu 30% após resultado das eleições primárias. Por favor, Almir. Então, essa aí foi a grande notícia de ontem da economia. O noticiário econômico ficou repleto, não só o noticiário de temas internacionais, repleto com a notícia da vitória da oposição na Argentina, lembrando que nem a eleição, na verdade uma chamada eleição primária, mas o mecanismo eleitoral argentino praticamente obriga quase todos os eleitores a votar, não é só os filiados dos seus partidos ou os delegados dos partidos a votarem para escolher suas candidaturas. E serve, meses antes da eleição, como um grande termômetro, como uma grande pesquisa eleitoral. E a vitória da oposição kirchnerista foi muito grande sobre a candidatura do Macri, apesar do presidente da Argentina ter a máquina administrativa na mão. A derrota foi grande e isso já levou os atores econômicos, principalmente do mercado financeiro, a tentar se antecipar. E a antecipação deles é que o cálculo que vai haver uma mudança na política econômica na Argentina. A Argentina, nos últimos anos, viveu toda uma tentativa de desconstruir o legado da política econômica do kirchnerista, e por meio do Macri. O Macri, inclusive, é uma referência tanto às políticas econômicas do governo Temer, como especialmente agora ao governo Paulo Guedes. Macri herdou o mandato presidencial da presidente Cristina Kirchner, sucedeu Cristina Kirchner com uma promessa de reverter a política econômica, porque naquele instante, naquela conjuntura, a Argentina passava por um quadro de estagnação econômica muito similar ao final do primeiro mandato do presidente Dilma e início do segundo mandato. E o que o Macri se propõe, Maurício Macri, aplicar uma agenda neoliberal mais radical, fazer uma nova rodada de reformas neoliberais que aprofundasse o neoliberalismo na Argentina, inclusive revertendo alguns dos ajustes, né, com relação que o governo Néstor Kirchner e depois Cristina Kirchner tinham feito na economia argentina. Vale lembrar que não eram governos anti-neoliberais, mas que tinham uma agenda que combinava certas políticas neoliberais com algumas compensações sociais, com algumas migalhas dos direitos sociais. O governo Macri fez uma reforma da Previdência, fez uma reforma trabalhista, fez um profundo ajuste fiscal, que inclusive são utilizados como referência para a economia brasileira. Mas, ao contrário do que prometeu, mergulhou o país numa incrível recessão. Então, as notícias, a derrota
do presidente Maurício Macri nas eleições primárias, como ele disse, ocorridas nesse domingo, fez o dólar disparar no país e derrubou a Bolsa de Valores de Buenos Aires ontem, que chegou a registrar uma queda de 30% por volta do meio-dia. 30% em um dia. A vingança, entre aspas, do mercado pela vitória da chapa do Alberto Fernandes, que é o titular, e a Cristina Kirchner, que foi presidente, mas dessa vez está se colocando como candidata a vice-presidente, porque ela responde a processos judiciais e pode ser presa, tal como o presidente Lula durante a corrida eleitoral. Então, para se antecipar, ela saiu como candidata a vice na chapa. Então, a vitória dessa chapa se fez sentir também no risco país, que é uma medição sobre os títulos da dívida do país, né? O mercado financeiro precifica, que alcançou os 900 pontos. A moeda norte-americana chegou a subir mais de 33% em relação à cotação da sexta-feira passada, chegando a 60 pesos por dólar. Esse valor é 15 pesos maior do que no último fechamento. O próprio governo argentino precisou intervir, vendendo 100 milhões de dólares, aumentando a oferta de dólares dentro da economia doméstica, para tentar controlar a subida do preço. E conseguiu reduzir o preço da divisa para 58 pesos por volta das 15 horas. Segundo a imprensa argentina, as movimentações demonstram que o mercado deixou de acreditar na reeleição de Macri, que perdeu para Fernandes por uma diferença de 15 pontos percentuais. O resultado das eleições primárias na Argentina refletiu-se no mercado financeiro brasileiro também, por isso também a importância dessa notícia, além da Argentina ser um dos principais parceiros comerciais brasileiros, ter laços culturais, etc. O dólar comercial aqui no Brasil fechou na segunda-feira vendido a R$ 3,984, com uma alta de 0,042 centavos, portanto 1,06%. Esse foi o maior valor para a divisa desde 28 de maio, quando o dólar chegou a R$ 4,02, depois caiu. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, também teve um dia turbulento e encerrou aos 101.915 pontos, portanto, com uma desvalorização de 2%. A eleição primária, a primária eleitoral na Argentina, antecipa, na verdade, um fracasso do receituário neoliberal, liquidado pelo voto democrático. Os eleitores querem punir o fracasso do neoliberalismo, porque a economia argentina está em frangalhos, está numa baita recessão, o desemprego aumentou e, especialmente, a desigualdade social aumentou muito na Argentina, apesar de todas as reformas neoliberais que o governo Macri fez. E que Paulo Guedes, ministro da Economia, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, que defende tanto Macri, vem elogiando o Macri, estão empurrando a economia brasileira também. Então, ao contrário de entregar recuperação, o país que estava estagnado mergulhou numa profunda recessão. E eu entendo que, infelizmente, o Brasil, com a reforma trabalhista que tem, e agora a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro, e as outras medidas que ele pretende fazer, como privatizações, um modelo de reforma tributária muito recessiva e que não penaliza os ricos, quer dizer, que não transfere o ônus para os ricos e mantém o custo sobre os trabalhadores, especialmente os mais pobres, a economia brasileira vai mergulhar numa profunda crise. E, contudo, o Brasil vai ter que esperar a eleição presidencial apenas de 2022, mas poderá, em 2020, já nas eleições municipais do ano que vem, impor uma derrota aos partidos que apoiam o governo Bolsonaro e o neoliberalismo. Tá? É isso. Em resumo, o eleitorado já sinaliza, mesmo que ainda não é eleição de fato, uma derrota do
projeto neoliberal do Maurício Macri, que é muito parecido com um projeto aqui no Brasil do Bolsonaro e Guedes. Eles já estão há quase 3 anos na nossa frente, com a aplicação mais profunda, e agora aparece o resultado, o eleitorado com raiva não vai reeleger Maurício Macri e aposta num projeto diferente, embora com muita similitude. A gente também, em outra oportunidade, vai discutir que o projeto kirchnerista, né, o projeto de Cristina Kirchner, tem alguns ajustes, mas também carrega consigo também certa medida vários elementos neoliberais. Antônio, vamos ao segundo destaque. Antes, registrando aqui, Almir, se você me permite, pessoas que estão acompanhando aqui a transmissão na web do seu quadro Economia Fácil, versão reduzida, o Lennon Vasconcelos, a Deise Alvarenga, a Eliane Pereira, o Juarez Ferreira, o José de Lima e o Rubem de Souza, que faz uma pergunta. Posso ler aqui para você? Pois não, claro. Ele diz assim, aí sobre a questão aí Brasil-Argentina. Quer dizer que podemos falar que nós somos vocês amanhã? Essa é uma expressão muito adequada, né? Num outro dia, nós fizemos um programa na edição maior, né, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, e a gente convida os nossos ouvintes a nos assistir ao vivo, enviar pergunta, participar. Quando a edição é inédita, quando a edição é ao vivo, né? E é claro, vocês podem mandar pergunta também para o nosso e-mail do programa, que é o economiafácil@gmail.com, economiafácil, tudo junto sem acento, gmail.com. Nós falamos sobre crise argentina e justamente usei essa expressão. Vale lembrar que era uma expressão comum numa propaganda que tinha quando eu era criança, lá nos anos 80. Estou entregando a minha idade, hein? E o cara olhava no espelho, né? No dia seguinte, eu estava bebendo uma bebida alcoólica duvidosa, de uma marca de má qualidade, e olhava no espelho, e o espelho, o reflexo dele, né, falava para ele, todo destruído, detonado, de baita ressaca, falava: olha, eu sou você amanhã. E aí, inclusive, essa virou uma expressão muito conhecida na economia, que é o chamado efeito Orloff. Orloff era a marca de bebida que existe até hoje, né? Que é quando uma economia vizinha ou com similaridade, ela está caminhando por um trajeto problemático, que inclusive descamba em crise, e o país vizinho, ou o país muito similar, com a economia muito similar, né, todo mundo olha para ele com descrédito, porque acha, entende, tem a expectativa que ele vai rumar para a mesma situação, né? Então, não necessariamente ele iria para a mesma situação, mas essa convergência é porque as pessoas antecipam as expectativas. Então, o mercado financeiro aqui no Brasil também está preocupado, não com o fato da derrota do Macri e a volta da Cristina Kirchner, também está com o fato que a economia brasileira, que está muito mal, né? Nós tivemos a confirmação que o segundo trimestre também foi de recessão, de crescimento negativo da economia brasileira. Então, isso apesar de todas as políticas neoliberais que estão sendo aplicadas nos últimos 3 anos, já mesmo antes com Dilma, né? Dilma com Joaquim Levy, né, aplicou na tentativa de mudar sua política, a matriz da política econômica. Apesar disso, ao contrário de recuperar a economia, bicou de vez, e aquilo erodiu a popularidade da Dilma, acelerando o impeachment, não, ou mesmo levando ao impeachment. Governo Temer foi um governo que aplicou
um ajuste fiscal brutal, fez várias coisas, a economia ficou muito, e ao contrário, a economia não reagiu como eles prometiam, reagiu com recessão, com crise, ou mesmo, no caso, não com uma recessão, mas com um crescimento ridículo, isso apesar de injetar recursos do FGTS, do PIS/PASEP e a super safra, né? Quando a agricultura está exportando, está produzindo de maneira gigante, né? De maneira isolada do conjunto dos outros setores da economia. Então, é muito provável que a gente esteja vendo na Argentina uma antecipação do que vai acontecer no Brasil, né? A gente olha para a Argentina e, sem dúvida nenhuma, eu comungo da tese do efeito Orloff, né? E nesse caso, independentemente se o mercado financeiro aposte ou não, entenda que a economia brasileira vai rumar. Eu entendo que vai rumar para uma situação similar, exceto se os movimentos sociais, a classe política, a oposição, conseguir impedir a implantação da agenda Paulo Guedes. O curioso, Antônio, a gente já pode ir, se você me permitir, se você não tiver nenhuma outra pergunta, a gente ao segundo destaque, né? Está permitido. O segundo destaque aprofunda essa análise de como a política econômica age aqui no nosso país, né? Como o ministro da Economia e o próprio governo Jair Bolsonaro estão aplicando uma agenda que é igual à do Macri, que é de destruição da economia nacional e não de recuperação da economia nacional. Pode ir aí, Antônio. O destaque é o seguinte: ministro Guedes elogia o Brasil de 30 anos atrás e esquece que foi a época da década perdida e da hiperinflação. Almir. O Paulo Guedes é um ministro que gosta de fazer falas contundentes, né? Segue muito o chefe dele, né? Uma diferença é que ele tenta dar um verniz de economista. E, na verdade, Paulo Guedes não é um economista. Paulo Guedes é um banqueiro. Então, ele não reflete os interesses da sociedade como um todo, ele não age guiado pela ciência, ele age pelo auto-interesse dele. E ele é muito ligado ao Bolsonaro, eles são uma dupla. Eu acho, inclusive, uma diferença relevante, ele é mais perigoso que o Bolsonaro. O Bolsonaro é perigoso porque ele tem a caneta presidencial. Mas o Paulo Guedes é perigoso porque ele organiza a classe dos banqueiros, dos financistas, e aplica, se escondendo atrás de Bolsonaro, para aplicar essa agenda perversa, uma agenda antitrabalhador, uma agenda que é dos lucros dos grandes patrões. Aqui não estou falando aqui como de esquerda ou direita, eu estou falando aqui com um discurso de economista, de tentar gerar crescimento no nosso país, emprego, distribuição de renda, que é aquilo que a gente aprende nas faculdades de economia e que a ciência está à disposição da sociedade, mas não é isso. E com um agravante, o Paulo Guedes tem uma visão muito distorcida da sociedade brasileira. Veja só, o Paulo Guedes ontem, né, nos últimos dias também ele vem falando isso, defendeu políticas de liberalização da economia e pediu paciência, olha só, para que as reformas comecem a mostrar resultado na recuperação do país. Por que isso? Saiu os dados da economia na sexta-feira, sexta, ao longo da semana passada toda, e o Bolsonaro foi questionado e o Bolsonaro falou, pergunte para o Paulo Guedes. Ele, como presidente da República, ele não está habilitado a responder sobre a situação da economia brasileira. Não, pergunte ao Paulo Guedes. Aí o que o Paulo Guedes respondeu? Apesar de tudo que ele está fazendo na economia, reforma da Previdência, sucessivos contingenciamentos, a economia brasileira está muito mal. Aí o que ele pede? Paciência.
né? Tudo que ele promete, todo remédio amargo, dolorido, que faz mal, cheio de efeito colateral, não está surtindo efeito. Aí ele diz, paciência. Aí o que ele curiosamente falou? Algo ainda pior. Ele afirmou que os últimos 30 anos de social-democracia levaram o Brasil de uma economia dinâmica à estagnação. Aí eu falo, nós vivemos 30 anos de social-democracia? Quer dizer, a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, que garantiu vários direitos, o aprofundamento de direitos que já tinham sido obtidos em mais de um século de luta da classe trabalhadora. Mas ela não é uma Constituição social-democrata. O governo Itamar, o próprio governo Collor, que antecedeu ele, era um governo social-democrata. O PSDB fez um governo que era uma social-democracia. O PSDB tem esse nome na sua sigla. Mas a agenda que ele implementou para o país, o programa que ele implementou no Brasil, não era um programa social-democrata. Nem mesmo o governo Lula e Dilma, que tinham, eram partidos de matriz, um partido operário, partido dos trabalhadores, entre aspas, mas partido que vem dos movimentos sociais, movimento sindical e popular, mas não tinha uma agenda social-democrata, entendendo que a social-democracia tem sua origem na Europa. E mesmo que a gente dissesse, não, é uma social-democracia latino-americana. Não é. Mas o Paulo Guedes acha que sim. E é curioso porque é o seguinte, 30 anos atrás, né, vamos dizer, o marco temporal, 1989, o país terminava a chamada década perdida, em que a alta média anual do Produto Interno Bruto, o PIB, foi de apenas 1,6%. O ano também marcou a inflação mais elevada da história brasileira. O índice acumulado de 1989 atingiu o patamar de 1.774,83% de inflação. A economia não era dinâmica e foi a estagnação, como afirmou o ministro. Ao contrário, nos primeiros 15 anos do século XXI, o país cresceu mais do que as demais nações, com poucas exceções, como a China. Em 2002, o Brasil era a 12ª maior economia do mundo. Chegou a ser a 6ª em 2014. Guedes insiste que precisa de mais tempo. Aí ele até falou, deu um ano ou dois, deu uma chance de um governo de 4 anos para a liberal democracia. Olha só que piada dele. Isso ele falou durante um seminário sobre a medida provisória da liberdade econômica, a MP 811/2019, que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília. E é uma lei que eu condeno, né? E que não vai ajudar em nada, ou muito pouco, até ajuda em uma ou outra medida, mas está cheio de trambolho que prejudica a geração de emprego, principalmente o pequeno empresário. A economia brasileira já segue os ditames que o ministro chama de, entre aspas, liberais, desde 2015, tá? Então não é verdade isso. E desde 2016, os integrantes da atual equipe econômica já faziam o governo, já estavam no governo. Então, vamos lá, várias pessoas que hoje estão na equipe do Bolsonaro estavam lá no governo Dilma, no segundo governo Dilma, aplicando essa mesma agenda neoliberal. E a política implementada, a política, entre aspas, liberal, levou a média anual do PIB brasileiro para 1,1%. Inferior, portanto, à da década perdida. E o Brasil caiu entre seus pares no mundo, a economia, que chegaram a ser a 6ª maior, agora é o 8º. Aí a frase dele, espera 4 anos, vamos ver se melhora um pouco. Nos dê chance de trabalhar também. Ora, o Banco Central brasileiro antecipou que o PIB no segundo trimestre de 2019 caiu uma vez mais. Se o IBGE, que faz o cálculo oficial, confirmar, o Brasil terá entrado em recessão técnica. Então, ao contrário do que ele diz, né, o tal economia liberal, democracia, é muito ruim, muito ruim.
e já vem sendo aplicado há um tempinho no Brasil. Na verdade, o Paulo Guedes foi um cara que ganhou muito dinheiro com a ciranda financeira. A ciranda financeira foi um dos mecanismos, inclusive, no início criado para proteger os poupadores da inflação alta que existia durante a ditadura militar, que aí a gente abre um outro parênteses, porque há muita gente que defende a ditadura militar, mas esquece de tudo ruim, inclusive de legado negativo que trouxe para a redemocratização. Uma inflação gigantesca e a própria ciranda financeira. Sendo que na reta final da ditadura, a ciranda ganhou uma dimensão gigante, muito ruim, muito grande, e muita gente, muito banqueiro, fez uma fortuna com a ciranda financeira durante o governo Figueiredo e iníciozinho do governo Sarney. Já ao longo do governo Sarney, isso diminuiu bastante. Quando veio os anos 90, vários bancos quebraram, bancos médios e pequenos que participavam da ciranda financeira. Né? Vocês devem lembrar da onda de quebras de banco dos anos 90, que o governo FHC criou o tal do PROER, que era um programa de recuperação dos bancos usando o dinheiro o dinheiro dos poupadores, mas também do Tesouro Nacional, que levou a vários bancos, inclusive escândalos, Fonte Marca, Fonte Sindan, Pasta Rosa, Banco Econômico, né? Banco Bandeirantes, Banco Bameirindos, aqueles bancos todos que foram sendo falindo, sendo quebrados, também comprados por outros, para tentar recuperar. Porque durante os anos 70 e 80, eles ganharam muito dinheiro com a ciranda financeira. O que o Paulo Guedes tem saudade é disso. Tá? Como tem saudade da ditadura, da repressão, porque a ditadura implantava ataque a direitos sociais sem grande questionamento, até porque o movimento social estava reprimido, duramente reprimido, né? Então, era isso que o Paulo Guedes tem saudade. Ele tem saudade do tal liberal economia, né, de 30 anos atrás. Né? Ele não tem solo. Porque foi uma época, de fato, muito ruim para a economia brasileira. Tá bom? Antônio, eu já falei muito. Eu peço desculpa. Eu agradeço pelo espaço. Se a gente não tiver nenhuma outra pergunta, é contigo aí no estúdio. Eu só queria registrar aqui mais a participação, não, mas a audiência aqui da Eliane Cruz também, que está ligada conosco. E você não fala muito, não, você fala certo. Tá bom, Antônio. Eu agradeço. O tempo não importa. O que importa é o conteúdo. Tá bom, eu agradeço a você, Antônio, agradeço aos nossos ouvintes. Pretendo voltar ao vivo amanhã, né? Amanhã, 14 de agosto, quarta-feira, ao vivo, aí, às 8h30 da manhã. E, como sempre, agradeço a audiência. Convido os nossos ouvintes a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. A live agora vai se encerrar. A gente pede que quem estiver nos assistindo pela live curta e compartilhe para a gente divulgar o projeto da Web Rádio Censura Livre. Como sempre, também a gente pede para os nossos ouvintes contribuir para a nossa web rádio, né, Antônio? Você, ao longo da programação, ao longo dos seus programas, por favor, divulgue a nossa conta corrente, o nosso programa. A gente, em breve, vai fazer uma campanha, uma vaquinha, para arrecadar recursos, lembrando que a nossa emissora é sem fins lucrativos, e a gente é independente de empresas e de partidos políticos. Então, a gente não recebe esses recursos e a gente só recebe recursos dos nossos parceiros, da classe trabalhadora e dos nossos ouvintes. Então, para eu poder falar mal aqui dos banqueiros, na verdade, poder falar a verdade, a nossa web rádio não recebe anúncio, né, dos bancos, como faz os grandes veículos de mídia, né? E aí vocês entendem, nossos ouvintes entendem por que eles defendem tanto a agenda dos banqueiros, porque os banqueiros são os principais anunciantes, ou são donos das emissoras. Eu posso dizer aqui, inclusive, portais da internet,
que os bancos são donos. Tá? E quando os veículos não são endividados, né? Estão na mão do banqueiro, igual um devedor está na mão do agiota. Tá bom? Um forte abraço a todos e todas. Eu encerro aqui, Antônio, com você no estúdio. Até amanhã. Muito obrigado aí pelo espaço e pela paciência. Tchau, tchau. Nós que agradecemos, Almir. Essa foi a participação, como sempre, brilhante do economista Almir Cesar Filho, aqui no quadro Economia Fácil, versão reduzida, e o Economia Fácil, versão estendida, 1 hora de programa, toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.